Estou chegando aqui no quintal do Ivan. Ivan, que é um professor aqui em Medeiros Neto, hoje aposentado, né? E tem aqui um pouco da sua história para contar pra gente, e a gente, lógico, vai aproveitar para criar mais uma memória aqui para o canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele joinha e ative o sininho para receber mais vídeos. E vamos lá para mais uma memória. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. Estamos chegando aqui no pomar do Ivan. É um pomar que ele fez aqui na frente, no fundo da casa dele. E tem várias árvores frutíferas aqui maravilhosas. Ele vai mostrar pra gente. Vou virar a câmera aí pra vocês verem. A parreira, pé de uva, pé de maracujá, pitanga. Tem a siriguela que não é minha, mas ramifica toda pra gente. Tá do lado de cá, né? É. Mas você já tem alguma muda dela aqui? Não? Da siriguela? Não. Aí tem 2 pés de tangerina. Os pés de tangerina. E você tá fazendo tipo um consórcio mesmo, né? Você sabe que tem uma galera hoje em dia que fala muito sobre consórcio, plantar, fazer as plantas misturadas. Aqui tem planta ali que são plantas ornamentais, como aquela, o pessoal fala, como é que é o nome? Eu não sei assim. Eles falam espanta mal olhado, é comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. É linda. Aí eu tenho aqui uma pimenteira. Isso foi herança quando eu recebi a Essa é a casa. pimenta do reino, né? É. O pessoal deixou aqui essa pimenteira. Parece que tem que colocar uma estaca maior, de ouvir falar, pra ela subir. Ah, tem que ter uma estaca grande pra ela subir. Aí não sei. Tem um pé de cajá, que já tá dando uns cajazinhos. Esse aqui é o cajá grande normal ou é o mini cajá? Que tem um pessoal que fala mini cajá, não sei. Eu acredito que é mini, porque assim, aqui no olho já tá cheio de flor, Sim, acho que não vai crescer mais muito que isso, não. Sim. E o que mais? Acerola, Pé de acerola. ingá, o mato tá tomando conta. Ah, o ingá. É que com essa chuva. O ingá tá novinho ainda, né? Tá. Dizem que é araçá. Araçá. Agora, esse araçá aqui é diferente do araçá que a gente acha no mato, eu né? também acho diferente. Mas tem um tal de um araçá boi, que é um araçá que se chama de araçá boi, que é um araçá que é mais de lugares de florestas, assim, eu ouvi falar. É, porque eu comprei na época, o cara fez um pacote de muda. Sim. Aí ele fez assim 4 por um valor e botou esse no meio. Ele disse, araçá de uma. Leva. A pitangueira tá linda aqui, né? Pitangueira. Tá bem grande, que geralmente pé de pitanga é pequeno, mas eu acho que por conta das outras árvores ela acabou crescendo. Crescendo e deixou ela. Sim. Laranja. Laranja. A amora. Amora, que é uma delícia. Essa amora ela é bem grande, né? Tô vendo ali. Esse aqui é um pé de abacate, né? Abacate. Ele vai crescer rápido também, tá debaixo da sombra, ele vai procurar sol, ele vai crescendo, vai ficar bem compridão. Mas meu projeto é futuramente cortar essa sim. aqui pra deixar ela. Porque ela não é frutífera também, né? É. Sim. Aí ele vai abrir mais. Lixia. Lixia, que é uma fruta pouco conhecida, né? É. Mas é muito saborosa. É que se bem que ela tá, aos poucos ela tá se popularizando aqui no Brasil. Exato. Jabuticaba. Jabuticaba. Você tá fazendo aqui uma floresta mesmo, né? Floresta de frutos, né? De frutas. Mais uma moreira. Mais uma moreira. Aqui é... Me venderam como Calistel. O pessoal daqui bota outro nome. Abil. É Calistel, eu nunca vi falar. Figo. Figo. Aqui é lima. Figo, lima. É laranja lima? É laranja lima. Sim, sim. Caju. Cajueiro. E o cajueiro ele abre, né? Ele vai abrir. Sim, sim. Umbu. Umbu aqui nessa região tem bastante. Eu vejo muitas fazendas que tem pé de umbu. E que é uma fruta gostosa, né? Mas é um pé que a madeira é fraca. É fraca, né? Lá na fazenda do meu tio, lá no pai de Júlio César lá, que você conhece, tem um que é lindo, assim, ele fez uma copa que parece um cogumelo gigante. Tem 3 pés de goiaba. Goiaba. Rapaz, ele não gosta muito de goiaba. Mas... É a mesma espécie de goiaba? Branca, vermelha? Ou você não sabe ainda? Essa aqui eu comprei a muda.
Sim. Eu não sei. Essas duas é do passarinho cagado. Ah, sim. Passarinho comeu, fez cocô, nasceu. É, Sim. e foi na entrada da casa. Eu arranquei o pé para não crescer na entrada da casa, na parte de cima, e plantei aqui. Sim. Essas duas. Ivan, você conhece essa plantinha aqui? Você conhece, vai falar alguma coisa sobre ela? Essa aqui? Não. Essa aqui. Eu conheço assim muito. Na casa de um tio meu tinha muito disso. Agora não sei. Você sabe que quando eu era criança, eu te conto essa história. Quando eu era criança, vou contar a história pra galera, peraí. Quando eu era criança, essa plantinha aqui, a minha tia, tinha uma tia Aureni, o nome dela, chamava língua de vaca. Ah, é? Língua de vaca. E ela fazia isso refogado pra gente comer na roça. Ah. E a gente comia. Depois, na minha adolescência, eu ficava lembrando assim, eu ficava assim, meu Deus, a minha tia era louca. A minha tia pegava umas plantas do mato, que nascia lá assim, sozinho, e fazia pra gente comer, tempo de matar a gente envenenado. Ah. Depois eu fiquei sabendo que ela é uma punk. É plank, né? Que a gente fala que é planta comestível não convencional. Mas só depois que eu fui saber. Aí eu falei, tá vendo? Os antigos sabiam, a gente não sabia. Quer ver uma coisa? Planta do mato. Tomate. Sim, Eu nunca sim, plantei um tomate nessa casa. sim. A casa é cheia de tomate. E a gente esquece que toda planta é do mato, né? É. Depois que elas passam a ser... mesmo, vai. Só que a gente foi definindo, essa aqui serve, essa não. E aí, deixa eu te falar, essa plantinha aqui eu vi, eu não sei se é no Sergipe, no Maranhão, eu não sei, em algum lugar aí, que essa plantinha tem um dia de um santo, que é um festival, que as pessoas lucram muito. Eles têm plantações que somem dessa plantinha aqui, ó. Olha. É conhecido como língua de vaca, mas eu não sei se o nome é esse mesmo. O nome deve ter um nome Eu acho que é científico, língua né? de vaca mesmo, Deve ser um nome popular, né? Depois eu vou pesquisar mais sobre ela. Mas é isso. Como essa daqui. Não sei. Sim, acho que é melão de São Caetano essa daí. Eu acho que eu sei que é melão de alguma coisa, de um santo. Agora É, de um santo. A gente comia quando era criança, mas depois o pessoal falou que era comida de cobra, que fazia... Deixa eu mostrar aqui pertinho. A galera falou que fazia mal, que era veneno. Hoje também eu sei que é um santo remédio. Não, diz que quem tem câncer, o chá disso cura. Ele cresce um pouquinho mais. Esse aqui tá pequenininho, mas ele fica bem laranjinha, não é? É. Aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui um que bonitinho. Eu também já vi falar... na sua cabeça, bem bonito. Cadê? Aqui, que está bem quase madurinho. É. Que a fruta Aqui. é vermelha. Sim. Aí dizem que quem tem câncer, o chá disso é bom. Diz que é muito bom. Tem muitas plantas medicinais, né? Aí é outra história, que a gente falando sobre história, sobre falar sobre educação, que os nossos indígenas têm muito a nos ensinar, Não, né? Na nossa escola tradicional tinha que ter essa matéria sobre os povos indígenas, porque eles têm muito a ensinar, né? Eu acho assim, não deveria ser, a matéria não deveria ser povos indígenas, mas a própria biologia, Sim. tem uma brecha para a biologia popular. Sim, sim. Não ser só a biologia do livro. Ah, entendi. Aí tem o meu coqueiro, É que na verdade o que está no livro é o que interessa. é o que alguém achou que era interessante colocar lá. O que É isso. para ele é interessante. É como os heróis que nós conhecemos hoje, foram os heróis que tiveram o privilégio de alguém escrever sobre eles. Mas quantos heróis não morreram, a gente nunca vai conhecer. Para os livros de história, Lampião era um cangaceiro, Sim, Antônio Conselheiro era um louco, sim. e Zumbi era um Marginal. Sim. E todos eles, perante a história nordestina, não eram essas pessoas ruins. Sim. Ô Ivan, isso aqui é um pé de cacau? Não, pé de cupuaçu. Sim. Eu já li assim. Tem 2 pés de cupuaçu. É parecido, né? É parecido, primo. mas é primo? É primo. Ah, E tem as mesmas características, porque sim. gosta de sombra. Por isso que eu plantei aqui. tem esse aqui e tem aquele lá. Aquele lá. Sim. Esse ficou feio porque aconteceu um atentado terrorista. Ah, foi? A galha do coqueiro caiu, Sim. quebrou um bocado de galha dele. Aqui eu tô vendo que as árvores, quando for crescer aqui, elas vão se tornar realmente uma floresta de frutíferas, fechar. né? Eu quero Vai ser ver. fechado, né? E vai ter bastante... Tem 2 pés de amora no finzão da casa. Lá no fim, né? E tem bananeira também ali. Bananeira. Tem bananeira e pé de manga. Que aqui nessa região, aqui pelo menos no Buqueirão, uma casa não tiver pé de manga aqui, você vê que... Não, Né? principalmente do lado de cá. Todos É. têm. Bacana, quintal maravilhoso. E deixa eu dar fazer uma imagem panorâmica aqui pra galera ver o quintal. E o legal do seu quintal é que ele tá bem assim, gostoso. Tá bem natureza, sabe? Não, então uma E coisa geralmente tem pessoas que costumam limpar
aqui mesmo, eu lembro da minha família, que eles varrem o chão, que se tiver um grão de areia, tá horrível. Eu faço assim, não gosto de deixar o mato crescer muito, aí eu roço. Sim, sim. Eu comprei uma roçadeira. Porque isso aqui faz parte, né? Tem que ter também, que é a cobertura do solo, né? Agora você vê uma coisa, quando esses daqui começarem a crescer, vai matar tudo isso. Sim, E vou sim. ficar na sombra. É, sim, mas aí é natureza, É né? É natureza. natural. É. Bacana, Ivan. Obrigado mais uma vez, viu? Opa. Eu que agradeço. Aqui você falou que é a sala de reunião. É a sala de reunião porque é onde você recebe os amigos, né? É o lugar mais gostoso, Ali. apesar que ainda tá muito sujo. Ah, é? Sujo que você fala de quê? Muita palha, muita Ô, Ivan, você sabe que eu não acho isso sujeira? Eu não acho sujeira. O pessoal fala assim, o pessoal fala muito, e às vezes a gente bota fogo. Que eu falo, que isso pra mim é natureza, faz parte do solo, faz... Ivan, me fala aí, cara, como é seu nome, da onde você é, onde você nasceu, sua Meu origem? nome é Ivan Veloso, sou professor do estado, eu era professor do estado, agora sou aposentado. Eu sou de Salvador. Saí de Salvador, fui trabalhar em Alcobaça, passei 12 anos em Alcobaça. Em Alcobaça eu fui de professor a diretor. Eu passei por todas as cadeiras. Quais são os ventos que te trouxeram aqui para Medeiros? Eu cheguei a um ponto em Alcobaça, apesar de amar muito, adorar aquele povo de lá, né? Mas eu já tinha perdido a motivação. Você se meio até me inchar. Você sentiu o ciclo, fechou. E tudo que eu falava, eu não precisava provar, era verdade absoluta. Então ficava aquela coisa, você já perde a motivação. Sim. E eu sempre gostei de me motivar, me procurar crescer. Então eu queria ir para Lençóis, na Chapada Diamantina, era meu objetivo. Aí o pessoal da Direct gostava muito de mim e disse assim, não, por que você quer ir para Lençóis? Eu disse, por causa das cachoeiras. Eu cansei de mar, quero cachoeira. Aí a diretora... Cansei de sal, né? A diretora da Direct na época, Janete, disse assim, então, você quer cachoeira? Medeiros Neto, você não precisa ir longe. E me mandou para cá. Isso foi mais ou menos que ano? 2011. 2011? Eu cheguei aqui... Pera aí, de Salvador para Alcobaça foi quando? Eu fui em 94, passei 94 e 95. Sim. 96 voltei para Salvador. Aí eu fiquei em um intervalo de 96 até 2000 em Salvador. Início de 2000, eu voltei para Alcobaça. Aí eu fiquei de 2000 até 2010. Até 2011, até Carnaval de 2011. Foi quando eu me mudei para cá. Sim. Agora, o interessante é que pra gente que é baiano, aliás, acho que pro resto do Brasil, o povo é encantado porque Salvador tem histórias belíssimas, Sim. né? Desde a televisão, cinema, tudo. E você é de Salvador e quis vir pro interior e aí os ventos te trouxeram para Medeiros Neto, essa cidadezinha do interior, cidadezinha pacata. Né? Eu gosto dessa coisa da cidade pequena. Eu falo muito... Eu amo Salvador, gosto muito de Salvador, mas eu não gosto de cidade grande. Aquela coisa de você ter a correria do dia a dia, engarrafamento. Eu posso contar uma historiazinha assim bem curtinha. Por favor. Quando eu estava naquele intervalo de 96 para 2000 em Salvador, eu trabalhava em 2 colégios estaduais. Um de manhã que era perto lá de casa, eu não gastava 5 minutos andando, 3, 4 minutos eu estava no colégio, e tinha um que era na Barra, já era mais distante. Aí um dia eu dava esse na Barra só à noite. Eu fui pegar meu ônibus, mas era horário de verão, então você se perde muito. Sim. Quando eu entrei na p do ônibus... esse pi vai quebrar, viu? Não, depois eu corto, eu só dou um pipizinho. Eu não me importo não, é o YouTube. Por mim você podia falar lascado. Sim, você entrou aí quando eu entrei no ônibus, eu digo, pô, tá muito cedo. Pô, eu vou chegar lá, cedo demais. Aí eu pensei, digo, tomara que pega um engarrafamento na ladeira da Barra. Pra fazer horário. Sim. Quando eu tô lá, não é que engarrafou a ladeira da Barra?
eu não tive paciência, soltei e fui andando pro colégio. Aí no caminho eu digo assim, mas você não queria que engarrafasse para fazer horário? Você não está aguentando mais Salvador, não. Tá na hora de você ir embora. E você falou com você mesmo. É. Aí foi que eu tomei a decisão mesmo de demandar. Como é que você achou Medeiros assim? Ó, o que me chocou mais de Medeiros, porque quem vive em Alcobaça, tem aquela coisa, o povo de Alcobaça ama rua. Sim. É um povo muito rueiro. Medeiros é o contrário. Medeiros, você tem que chamar você para sua casa. Ah, vai lá em casa hoje para assistir novela. E eu odeio novela. Então, eu cheguei a um ponto e assim, não me convida ninguém para ir para casa. Eu não vou. Porque vai ficar lá sentado. Todo mundo assistindo televisão. Aí você vai falar alguma coisa, atrapalha. É, realmente, eu nasci nesse lugar, fui criado aqui nesse bairro onde você está. E não mudou praticamente nada. Hoje o que mudou é que as televisões abertas perdeu um pouco para Netflix, né? É só isso. Mas continua a mesma coisa. Hoje tem uma vantagem, né? Muita gente pode, assim, vai acertar. Se você tem uma visita, ele não assiste o capítulo da novela na hora, mas tem como assistir depois. Mas você sabe que eu acredito? A galera daqui é porque culturalmente aprender assim, porque tem os tempos de sair de casa, São João. Aí na época de São João, muitos saem de casa. Pra festa, né? Mas também só vai tarde. E aí depois da novela. Não tem muitos atrativos para tirar a galera de casa. Então o atrativo é a televisão mesmo. Eu lembro que quando eu era novo aqui, quando eu era criança, meu pai comprou uma televisão. Ave Maria, pra gente foi um parque de diversão a televisão. Não, quer ver uma coisa? Em Salvador, na década de 70, tem que dizer assim, o futebol tem que começar, as partidas de futebol, meia hora depois da novela das 8, que na época era novela hoje que é a novela das 9, sim, era a novela das 8. Sim. Então só podia começar depois, meia hora depois, porque o povo só saía de casa depois da novela. Sim. Então o estádio não fica, se botasse jogo 8 horas, o estádio ficava vazio. Lá em Salvador. Mas, aí me fala aqui, então, você foi professor em qual colégio aqui? Aqui Deolizano. Deolizano, né? O famoso Deolizano. Deolizano. E como é que foi essa experiência? Quantos anos foi? Como é que foi essa experiência? Deolizano eu trabalhei de 2011 a 2017. Ótima experiência, adoro, gostei muito. Me fala como é que foi essa experiência sua aqui em Medeiros Neto, como é que o povo te recebeu, como é que os alunos te receberam como professor? No início, eu tive assim, as turmas que eu sempre pedia, era 40 horas, geralmente o professor 40 horas, ele dá aula ou de manhã e de tarde, ou então de manhã e de noite, ou de tarde e de noite. Mas eu sempre pedi para pegar minhas 40 horas e distribuir nos 3 turnos. Porque eu ficaria com vários turnos livres e não ficaria... E teria vários contatos, teria... Sim. Ah, você pegaria os 3 turnos, mas ficaria com horários livres. Livres. Então eu pegava 3 salas de manhã, 3 de tarde, 4 de noite. Fazia uma coisa bem... As turmas de tarde e de noite foi uma recepção muito boa. O pessoal... foi adaptação. De manhã, eu tive alguns problemas pela minha maneira de brincar, de fazer Sim. piada, não sei o quê. E o pessoal... É um soteropolitano... bateu de frente comigo, mas acabaram tendo que ceder, porque eu não cedia. Uhum. Eu lembro que tinha uma turma que teve um dia que... até hoje eu converso com eles dão risada, que eles ficaram... Todo mundo foi pro fundo da sala e ficaram jogando na minha aula. Eu fiz que não estava vendo, dei a aula só... para ninguém, fazendo que... E aí jogando, eu por dentro me xingando, retado da vida. Aí nessa sala todo mundo perdeu a primeira unidade. Uma pessoa só passou a primeira unidade. Foi uma menina, fez piada com ela, fizeram até muita gozação com ela. Depois a própria sala foi cedendo, foi vendo que eu não ia ceder e foram se adaptando a você. No final, foi uma das salas que mais me tinha carinho por mim, mas eu tive de conquistar. Então, então você se apaixonou pelo povo de Medeiros, apaixonou por Medeiros Neto. Porque o povo de Medeiros... Porque você veio, morou, foi e voltou. Isso prova. Aí tem aquela velha história. Aqui tem uma história em Medeiros Neto que a gente ouve sempre, que é
quem bebe da água de Medeiros volta sempre. Então aconteceu com você, né? De certo modo, sim. Uma coisa que eu disse, o povo de Medeiros tem muita coisa parecida com o povo de Alcobaça. Então, se você for aceito pela comunidade, você vira rei. Se o povo não te aceitar, você também está acampado. Quando eu estava em Alcobaça, foi muito professor que chegou de fora, que não ficou 6 meses, que o povo encrencava mesmo. E até tinha professor que dizia assim, mas Ivan xinga vocês, Ivan ameaça bater em aluno, Ivan faz o que... Aí eu vou dizer, é Ivan. Como disse assim, é ele, não toca nele. Eu lembro que quando eu fui diretor, eu fiz umas loucuras. Depois eu tive medo. Eu fiquei com medo. Um aluno, eu passando no corredor, eu vi um aluno escrevendo de lápis no quadro. Rapaz, isso me deu um ódio. Eu peguei o sapato, tirei o sapato e dei uma sapatada no menino. No outro dia que eu chego na escola, olha o pai do menino lá. Eu digo, pronto. Agora... Acabou pra mim. Acabou pra mim. Acabou a minha história. Aí o pai do menino sentou, conversou, aí perguntou, professor, por que você deu uma sapatada no meu filho? Eu aí contei. Ele olhou pra mim e disse, professor, uma sapatada? Eu tinha que dar umas 10. Aí chamou o filho, eu quero que você passe em todas as salas, não tiver um risco, você apague. O pai dele falou? O pai dele falou. Naquela época o sistema era assim, né? E não tinha meio termo. Não tinha meio termo. Quando eu entrava na sala a primeira vez, eu pedia desculpa aos alunos. Todos ficavam espantados. Por que está pedindo desculpa? Já chegou pedindo desculpa. Aí eu ficava até com medo. Eu aí porque Lá vem falava. bomba. Porque eu xingo muito na aula. Mas eu não ofendo. Eu tenho consciência. E eles têm consciência que leva na brincadeira. Vou dar um exemplo. Quando eu dava aula no Tales de Azevedo, lá em Salvador, ainda não era os alunos evangélicos, não tinha tantos e eles não eram tão radicais. Mas tinha uma aluna que ela ia com a Bíblia e botava em cima da mesa. Eu dando aula, e era uma das alunas que mais participava. Era uma aluna, não lembro o nome dela, mas ela participava muito. Mas não sei. Aí o meu modo de... Quando eu estava dando aula, ela perguntava, eu dizia, sim, diabo, fala. E ela morria de rir. Você falava com ela? Eu chamava ela de diabo. E ela pocava de rir. Eu sentia que ela sabia que eu não estava ofendendo. É porque às vezes a pessoa, quando ela tem uma segurança de quem ela é, do que ela acredita, ela não tem preocupação com o que vem do externo, né? Quem tem o interior bem forte. Né? E ela sabia que era a maneira de eu tratar todo mundo, era normal. Sim. Então ela morria de rir. Eu achava você tanto bonito. Mas quando, igual você chegando você falou que é ateu. Mas quando você chegou em Medeiros, que Medeiros Neto é uma cidade predominantemente católica. Mas eu dizia logo, eu pedia desculpa, aí dizia por causa do meu modo de falar, por causa de minhas brincadeiras, não sei o quê. Mas se alguém se sentisse ofendido, alguma coisa, podia me procurar, que eu parava. Que eu respeitaria tudo. Sim. E depois eu dizia, não me peçam nada pelo amor de Deus, porque eu sou ateu. Mas mesmo você falar, pelo amor de Deus. Aí o pessoal ria, dizia assim, eu sou ateu, mas não vou, vocês têm sua religião, vou respeitar, como eu gostaria que vocês respeitassem o meu ateísmo. E sempre tive toda... Você sempre foi ateu, Ivan? Ou teve um período? Eu vivi em uma escola dirigida por padres, de 11 anos, mas sempre fui contra tudo o que eles faziam. E tive alguns casos que o pessoal morria de rir. Uma vez, durante a aula, eu virei para o padre e disse, eu sou santo. Ele virou, claro que ele me esculhambou, eu digo, eu provo. Ele aí prove. Eu digo, Jesus andou com 12 apóstolos. E digo o nome de 3. Ele aí, Pedro. Eu digo, pronto. Pedro viveu com Cristo, andou com Cristo, negou Cristo 3 vezes. Eu não andei com Cristo, eu posso negar ele 3 milhões de vezes.
que continuo sendo santo. Aí a sala começou. Eu digo, diga outro. Tomé. Tomé andou com Cristo. Uma pessoa que larga a vida para andar com outra porque acredita nessa pessoa. Sim, sim. Mas Tomé só acreditou vendo. Vendo, pegando, sentindo. Então eu também quero pegar. Eu tenho esse direito. Então eu sou santo. Pronto. Isso falta me dar. E eu acho interessante porque quando eu era criança, quando a gente ouvia, aqui mesmo, Medeiros Neto, quando a gente via falar numa pessoa que era ateu, Pensa que aí já, pronto, é o anticristo. É o anticristo. E as pessoas não entendem que é a pessoa que tem uma outra filosofia de vida, um outro pensamento de vida. E não é que eles vão desrespeitar a sua religião, não, eles só apenas não acreditam dessa forma. E se for falar a verdade hoje, da forma com que muitas religiões falam, pregam muito, mas as ações são totalmente diferentes do que pregam, realmente eu acho que o número de ateus estão cada vez mais subindo. E o ateu é mais sincero. Porque ele faz o que ele prega. Sim. Não acredita. Sim. Pior é aquela pessoa que anda com a Bíblia embaixo do braço. Eu chamo a Bíblia de desodorante, que anda embaixo do braço. E dentro da igreja é uma coisa, fora é totalmente, não usa nenhuma. Cara, e eu falo sobre isso sempre. Eu já cheguei a falar, já cheguei até a ser chato com meus familiares falando sobre isso. Porque, não, eu acredito em Deus, né? Mas eu acredito em Deus de uma forma totalmente diferente do que as pessoas acreditam. Eu acho que Deus é isso aqui. Então, assim, e aí eu fico pensando assim, mas eu não fico entendendo, pra eles, é porque, aí eu sabe o que eu fico lembrando? Quando eu assisto aqueles filmes épicos, aqueles filmes da época medieval, a galera continua daquela mesma forma, usa Deus como um rótulo para se classificar dentro de um povo isso é bom. Que é bom. Bom, ele usa, se eu estou do lado de Deus, eu sou bom. Então assim, você vê que as religiões não mudam muito. Eu posso matar, porque eu estou do lado de Deus. Sim. Eu sou bom, então não é pecado. Sim. Agora, se o outro lado fizer, matar, é pecado. É do diabo. É o diabo. Então, assim, é muito interessante, Ivan. Eu acho tão interessante a gente ter esse diálogo com todas. Eu gosto muito. Eu tenho amigos de várias religiões. E sempre que eu estou perto de algum deles, eu procuro conversar, entender o que eles têm para falar, expressar, porque eu acho que é o diálogo que é gostoso. Eu gosto muito de conversar sobre religião, discutir religião. É porque falar sobre religião é falar sobre pessoas, né? Agora, uma conversa não é... Porque o nego fala aquela coisa... 3 coisas que ninguém discute. Futebol, religião e política. Eu acho que deveria se discutir e muito. Concordo com você. Agora, discutir respeitando. Dialogar, né? Não é brigar. Eu concordo. Eu acho que política, por exemplo, é uma das coisas que a gente mais discutir. Tinha que estar na sala de aula desde o início. Desde o início, tudo. Porque tudo é política, né? Tudo é política. Futebol, tudo bem, futebol é uma coisa, mas é legal conversar sobre... Mas você gosta. Que a galera fala que não discute, mas é um dos temas que é mais discutido no Brasil, é futebol. Mas o negócio discute assim. Uma mesa de flamenguistas, todos discutindo sobre o Flamengo e contra os outros. Uma mesa de vascaíno. Mas não discute um flamenguista e um vascaíno, porque um vai querer, não vai respeitar o direito do outro. Eu tenho assim, eu sempre respeitei muito, porque a maioria dos meus amigos eram Bahia. Sim. São Bahia. A maioria são vivos. E eu sempre fui Vitória. O time de Vitória, ele é da cidade de Vitória da Conquista, é isso? Não, é da onde? Vitória de Salvador. É Vitória de Salvador? Salvador. Eu imaginei errado. Não, porque o nome Vitória é porque ele foi criado no Corredor da Vitória. Ah, sim. Aí pegaram o nome Vitória. O Corredor da Vitória é um lugar em Salvador. Em Salvador, uma rua bem famosa. Sim. Que vai dar na Barra. Por isso que o Vitória é Leão da Barra. Ah, e o engraçado, isso eu sei porque um dos colégios que eu dei aula era no Corredor da Vitória, perto da casa onde o Vitória foi criado. Então eu ia muito lá. E na casa, não sei, hoje ela acho que é minha casa do Ministério Público. Eu tenho uma revolta que eu acho que o Vitória deveria ter comprado aquela casa e ter feito um museu do time. Do time, bacana. E na entrada da casa tem 2 leões. Sim. Por isso que é leão. E não é do Vitória mais. Não. Ivan, deixa eu entrar um pouquinho agora na questão da sua origem. Porque você me falou que você é soteropolitano e que seu pai também é soteropolitano. Mas é tão engraçado, porque quando a gente que é do Brasil, fora de Salvador, quando a gente pensa, nasceu em Salvador, negão. Pretão. É um negão. Não é outro. E você tem todos os traços de europeu. E aí, com certeza, você deve ser a origem lá, da família deve ser, mas você nasceu em Salvador. Eu nasci em Salvador. Meu pai nasceu em Salvador
Minha mãe, ela nasceu em uma ilha perto de Salvador, mas na época pertencia a Salvador. Hoje, Madre Deus já é um município. Madre Deus. Madre Deus. Já é um município. Mas Madre Deus é um nome europeu, né? Madre Deus? Acho que É Madre de Deus, né? É. Mãe de Deus. Aí tem uma cidade até teoricamente pobre e rica. Não tem nada, uma cidadezinha, uma ilhazinha linda, maravilhosa, mas é muito... O povo não tem nada, não tem... Mas é uma cidade muito rica do petróleo. A Madre Deus. É. É rica para quem conseguiu pegar o petróleo, Não, né? O município tem muito dinheiro. Sim. Nós temos uma das rendas per capita maiores da Bahia. Mas por que é pobre? Porque o povo não tem nada. Ah, entendi. O povo lá é só pescador. Pescador Entendi. ou quem vive da prefeitura. Mas ela é uma cidade turística hoje, não? Tem muito veranismo. Veranismo, né? É. Mas vale a pena conhecer Vale muito. Uma praia lindíssima, uma das praias mais lindas que eu conheço. de Salvador. Assim, Salvador não, que ela hoje já é um município. Hoje já se emancipou. Se emancipou, mas perto, são 50 quilômetros. Sim. Mas assim, Salvador é esse encanto que a gente vê na televisão, que a gente vê nas Muito novelas, mais. nos filmes? Muito é mais? Muito mais. A parte linda de Salvador ninguém mostra. Ah, é? Fica escondido. Então, aí eu gostei. Eu acho que o povo de Salvador é muito egoísta. Guarda o bom pra ele. Ah, é? Porque a gente sempre vê TV Pelourinho, vê Sim. a Igreja do Bonfim, o elevador o Lacerda. elevador Lacerda, mas ninguém vê. Tem quem vai pro Bonfim, se andar mais 300 metros, O Bonfim seria o quê? a igreja do Bonfim, tem a lavagem do Bonfim. Ah, sim. Eu vi a Nossa Senhora, uma igreja chamada Nossa Senhora do Bonfim em Camamu. Em Camamu. Que eu falei, opa, tô na minha terra, porque meu sobrenome é Bonfim, né? Bonfim. E aí, quando eu vejo muito falar do Senhor do Bonfim, que é essa lavagem. que eu acho muito interessante, né? Falando de religião Eu mais vou uma dizer vez. vou contar até a história dessa lavagem. Eu sei Aí, até a história. então, eu acho tão interessante essa lavagem do Bonfim, porque é uma igreja católica, mas as lavagens são feitas por baianas que são... É uma coisa bem... são do candomblé ou da Umbanda, não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então, mas ela aí é pra você ver. Olha pra você ver Não, essa integração. essa Existia integração muito. e esse respeito, né? Até a década de 90, tinha um padre em Salvador que ele fazia a benção. O que era a benção no Pelourinho? Ele fazia a missa terça-feira à noite, no meio da rua, com o Olodum, que estava aparecendo, fazendo toda aquela musicalidade, toda aquela coisa, e o povo cantando e dançando, e ele rezando a missa com o povo. Depois, acho que a Igreja Católica proibiu. Pois é, pra você ver. É por isso que esse dia eu vi uma mãe de santo falando, o problema não é a religião, o problema são as pessoas, que a pessoa ruim, ela vai ser ruim em qualquer religião que ela tiver. Se o coração dela for ruim, ela vai em qualquer religião que ela tiver, ela vai ser ruim. E aí você vê que por exemplo, se houve essa junção, né, da Igreja Católica com as religiões de matrizes afro, é porque a pessoa, o padre da época, ele entendeu que nós somos seres humanos e que o importa é isso. Não era o que eu acho que o outro acha. Mas então não é as religiões, são as pessoas, né? Deixa eu voltar àquela primeira pergunta. Aí as coisas bonitas. Aí você vai para o Bonfim. Todo mundo que vai conhecer Salvador vai no Bonfim. Se você andar mais 200 ou 300 metros, tem o farol de Humaitá. Um dos lugares mais lindos do mundo. Eu nunca vi ninguém citar em nenhum roteiro de turismo o farol de Humaitá. Também tem o Solar do Inhão, que é perto do Mercado Modelo, outro lugar maravilhoso. Então, quem é de Salvador conhece. Sim. Então, quando a pessoa vai de pacote, não vai conhecer nada disso. Mas se você for com o pessoal de Salvador, ele vai te soltar, aí você vai ver essas coisas. Aí você perguntou agora do Bonfim. Isso eu soube essa história. Que na época dos escravos, a igreja obrigou os escravos a fazer uma igreja para eles, no Pelourinho, que hoje é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Negros. Igreja linda demais. Eu ateu, reconheço a beleza daquela igreja, muito bonita. Aí os brancos não aceitaram que os negros ficassem naquela igreja, porque ela era muito linda.
Aí expulsaram. Que os foi negros. construída pelos negros. Pelos negros. Aliás, qual igreja daquela época não foi construída Exato. pelas mãos negras, né? Mas seria a finalidade dela seria pros o negros, culto pro povo negro, preto. o preto ir lá rezar. Aí proibiram. E mandaram eles irem para fazer uma no Bonfim. Aí fizeram a igreja do Bonfim. Por isso que tem a lavagem do Bonfim, porque a lavagem são aqueles 6 quilômetros, que era o percurso que os negros faziam para ir para a igreja. E lavagem, porque para entrar na igreja a gente tinha que tomar banho. Era obrigado a tomar banho, então tinha que se lavar. Mas quem obrigava? A igreja. A igreja tinha que tomar. Eles não aceitavam que o escravo chegasse lá sujo. Sim, entendi. Então tinha que tomar banho. Então tinha que fazer uma lavagem do Bonfim. Porque tinha, lá na hora. Na hora. Porque não tinha, na maioria dos escravos não tinha casa, banheiro, É, como não os tinha, grandes, não. né? Geralmente. Não sabia dessa história. Essa história, não, eu vou achar tão bonita assim. Bonita e triste, né? Sim, é bonito e triste, é verdade. Eu soube quando eu fui uma vez, visitei a igreja do Rosário dos Negros, aí eu conversando com o padre de lá, ele me explicou essa história. Agora, assim, eu frequentei muito o Porto de São Mateus, no Espírito Santo, e lá o Porto de São Mateus acho que foi um dos últimos, ou se foi o último porto do Brasil a receber navios negreiros. A história é bem recente lá em São Mateus, Espírito Santo. Quando a gente chega no porto, a gente sente muito assim a presença ainda da dor, da tristeza, porque eu vi muito, eu quero até fazer vídeos lá depois, botar no canal dessas histórias, que eu conheci algumas figuras lá que hoje até já faleceu, como Dona Neném Preta, que era uma das negras que ficaram lá, que elas eram prostitutas e tomaram conta, que até então eu acho que é o único lugar do mundo que eu conheça, que eu já vi falar, que tem uma placa no meio da praça agradecendo prostitutas. Tem lá uma plaquinha de mármore, agradeça as prostitutas que ficaram aqui, porque foram elas que tomaram conta do porto. Porque quando acabou a escravidão, todo mundo foi embora, o porto não tinha mais serventia. Elas, como não tinha para onde ir, continuaram ali tomando conta. Não ia ter serviço, né? Sim. E aí, assim, eu sinto que quando eu chegar em Salvador, no Pelourinho, a gente... Apesar que Salvador hoje tem muita alegria, né? Pelourinho você não vai sentir. Agora eu garanto que se você for visitar o Solar do Inhão, porque é um casarão onde tinha senzala, até hoje está senzala, está lá montada, tem toda aquela estrutura de uma fazenda de escravo, que tinha escravo. Que é importante ter, né, pra gente poder... Aí você sente. As pessoas que sensitivas, que eu sempre levei lá, todos dizem, pô, a gente sente aquela coisa. Sim. Não... Porque porque é ser humano, né? A gente sabe da história. Da história. E teve seres humanos ali. Então a gente adentrar ao lugar e sentir que ali tiveram outros seres humanos como nós, que tinha carne como nós, e sentiu coisas que a gente não suportaria, de repente. A senzala ainda está muito assim, eles conseguiram preservar muito aquelas correntes, aquelas coisas onde prendiam os negros. Então você vê aquela coisa. É uma aula de história. Que aí você que é professor, aí vou falar e vou dar essa provocada. Que eu acho muito que a nossa educação brasileira tinha que partir daí. Dessa história. Eu acho que a nossa educação brasileira tinha que partir dessa parte, né? O início dos povos indígenas no Brasil. Aí depois como que foi essa invasão e como que foi a diáspora da África, dos negros, né? E aí, só que parece que não, né? A gente pega um pedacinho disso aí só. Não, mas é aquela história, né? Quem conta a história sempre puxa para seu lado. E quem é que vai puxar para o seu lado? É verdade. São os grandes. Toda história tem dois lados ou mais. Mas quem conta a história, conta favorecendo seu lado. A verdade, né? a sua verdade. E quem contou as histórias? Então, você pega os livros de história, sempre o branco é bom, é o bonzinho, é o porretinha, é aquela coisa... A história brasileira, se você for pegar o pé dela, é muita mentira. Sim. Quer ver uma coisa? Eu dou risada quando o nego me vê. A história de Caramuru. O barco estava em alto mar, afundou. Ele foi nadando, chegou na praia, os índios cercaram para matar. Ele pegou a bacamarte, deu um tiro para cima e negou Caramuru. Bacamarte é pesado. Sim. Ele vai nadar com o bacamarte. Naquela época o bacamarte tinha espoleta, não molhou, ficou seca e funcionou. Pólvora pura. No desespero a gente arranca até a roupa para ficar mais leve, para nadar mais rápido. Então tem que uma história sem pé nem cabeça. Eu tive essa experiência lendo o livro Guarani.
o Guarani. Ah. Eu vi que realmente a história, eles embranquecem, o índio coloca... Ivan, mas é assim, então. E aqui, Medeiros Neto, você se apaixonou por Medeiros Neto, e aí o ciclo ainda não se fechou. Não. E você acha que o seu ciclo de Ivan vai se fechar aqui? Ou você acha que ainda você vai dar umas voltas por aí? Eu digo assim, não sei. Não sabe, né? Não sei, porque eu sou muito... Já pensou uma oportunidade, alguma coisa... Sim. E outra coisa, né? Minha família ainda é toda de Salvador. Se houver como eu tive de voltar para uma emergência, pode reaparecer essa emergência. Eu acho que eu tenho... Mas eu não gostaria de sair. Não, né? Não. Se você puder escolher, você finalizaria aqui. Tanto quando eu voltei para Salvador, eu já voltei com prazo marcado para voltar. Ah, bacana. Porque eu sempre... E hoje ainda mais, porque hoje eu vivo essa casa. E esse bairro aqui, o Boqueirão? Porque a gente chama de Boqueirão. Boqueirão, É Bom Jesus, mas a gente chama de Boqueirão. Eu acho que é engraçado. O que te encanta aqui nesse... Por que esse bairro? Foi coincidência, não... Foi? Você não escolheu? Não escolhi. Ele te escolheu, então? Foi engraçado, porque eu ia comprar uma... Eu estava procurando uma casa para comprar quando eu me mudei. Eu detestava a casa que alugaram para mim. Quando eu vim para Medeiros Neto, não conhecia Medeiros Neto, eu pedi para um amigo que mora em Itaém alugar uma casa para mim. E eu chegar aqui já com essa casa alugada. E eu não gostava dessa casa. Então eu sempre saía procurando uma casa. E eu não gosto de casa alugada. Outra coisa, eu não gosto de casa alugada. Quando eu tenho aquela coisa de querer mexer. Sim. E a casa alugada você não pode mexer. Então eu vim, aí eu ia comprar uma casa nessa subida da São Jorge. Sim. Cheguei a ficar palavrado. Mas aí a dona vendeu. Acho que ela não botou muita fé no que eu estava querendo. Aí eu, caminhando, achei essa casa aqui no Boqueirão. Estava dentro das minhas realidades e dentro do que eu queria, aí comprei. Você não chegou a fazer amizade com a dona daqui, que era da dona daqui não, né? Eu conheço, até hoje eu falo com a dona Maria Eunice e com o seu Sebastião. É que pra gente é Nicinha. Nicinha e Tião. Tião. Porque da minha infância eu morava aqui, a gente morava aqui bem perto. Eu não conheci você porque a gente saiu antes, né? E aí você veio. Eu e sempre vejo, quando eu vejo na rua, sempre vem, somente Tião sempre vem, me cumprimenta, sempre temos a... E aí você gostou do local, acostumou com a vizinhança. E hoje, eu acho que para morar em Medeiros Neto é aqui. Ivan, muito obrigado por essas palavras, obrigado por ter compartilhado um pouco da sua história com a gente. Aqui eu já crio mais uma memória desse lugar, né? Porque eu vim aqui em busca das minhas origens, lembrar. Só que muitas das pessoas que moravam aqui, muitas já faleceram. E muitos se mudaram. E muitos se mudaram. E a gente vê que as coisas vão se renovando, né? E você já é mais uma memória viva aqui de Medeiros Neto, né? Porque eu tenho certeza que um monte de alunos aqui vai ver esse vídeo, vai lembrar de você e outros professores. E você já é mais uma memória aqui do Boqueirão. E outra coisa, o pessoal daqui hoje já não me lembra mais, muitos me chamam de professor. Mas hoje eu sou mais conhecido como o homem dos cachorros. O homem dos cachorros. Por quê? Porque eu passei com os cachorros todo dia de noite. Aí tinha uma fila que morreu agora. Então o pessoal ficava assim, chamava muita atenção aquela cadela imensa, parecendo um bezerro. E a galera daqui não tem esse costume. Porque é cidade de interior, eles criam cachorro solto assim de qualquer jeito. Não tem esse hábito que é até saudável para os cachorros, né? Muitas vezes os cachorros ficam estressados. Com essa área toda, eles não pedem, né? Por isso que eles não entendem porque vê que os cachorros é valentes, estressados. É por conta disso, né? Ivan, obrigado, cara. Opa, valeu, meu irmão. Com a história do Ivan, a gente vai criando aqui mais uma memória para o canal. Agradeço muito a vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha, tá? Dê sugestões, fiquem à vontade. E até o próximo vídeo. And we're all buried deep inside the same hole in the ground.